Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos do canal Teologia Didática, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e estamos chegando com mais um vídeo no canal. Desta feita, vamos iniciar mais uma série de vídeos com o tema Vida Vitoriosa em Cristo. Você é o nosso convidado para estar com a gente em mais uma série de vídeos. Para tanto, eu quero te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixe um comentário aí embaixo do vídeo, que muito vai nos ajudar, nos estimular a continuar gravando vídeos para o seu elevo espiritual, o seu crescimento espiritual, tá bem? Gente, nós não temos como falar de vida vitoriosa na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, se não falarmos de uma vida de comunhão, se não falarmos de uma vida de oração, se não falarmos de uma vida de intercessão. O ministério da oração, da intercessão, da comunhão com Deus, é um ministério priori, é um ministério que a igreja precisa ter como prioridade. Crentes e obreiros devem se ater a esse tão importante ministério. Quando falamos de ministério de maior importância, ministério sublime na vida de um ministro, logo vem à mente o quê? Alguns diriam que seria a pregação, um grande pregador do Evangelho, seria realmente a importância no seu ministério. Outros diriam que seria a sua oratória, a forma como expressar-se para ministrar a palavra de Deus. Outros diriam que a maneira apresentável, a maneira como o obreiro se apresenta à sua plateia, seria realmente a forma de maior importância. Outros diriam que seria a forma de estar sendo mais sério ou mais vulnerável, sendo mais amigável com a plateia, de repente fazendo a plateia rir em alguns momentos, não é? Tais pontos não devem ser ignorados no nosso ministério, todos eles são muito importantes, mas o ministério da palavra, como a liderança, tem um exercício que para o Espírito Santo é o mais nobre, aliado à oração. Eu quero colocar as questões de maior importância aqui para uma vida vitoriosa em Cristo. E a primeiro lugar, a priori, realmente é a vida de oração, a vida de contato com o céu, a vida de contato com o trono de Deus. Trabalhar no ministério sem a oração é a maneira mais fácil de esgotar o psique, as emoções e até mesmo o corpo físico, porque nós estamos tratando de vida espiritual, estamos tratando de contato e manuseio com aquilo que é espiritual. E tudo aquilo que é espiritual, se não tivermos uma bagagem, se nós não tivermos um preparo no que se tange ao espiritual, nós não conseguiremos dar prosseguimento, porque aquilo que é material, já diz a Bíblia, mas o que é espiritual é espiritual. Então, quando tratamos das coisas espirituais, nós devemos ir à fonte inesgotável que vai nos renovar diariamente, que é a oração, claro, aliado à palavra de Deus. Mas a oração é o contato espiritual que nós temos diretamente com o trono de Deus para recebermos a renovação espiritual. Então, nosso intelecto ele é renovado quando nós oramos ao Senhor, quando nós falamos com o nosso Pai Celestial. Observe que uma pessoa que está aflita,
uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que está estafada, uma pessoa que está passando por problemas de psique terríveis, problemas psicológicos insuperáveis. Quando ela chega para conversar com uma pessoa, de repente nem é um profissional, como um aconselhador, como um psicólogo, uma psicóloga, mas de repente qualquer pessoa que seja amigo, um colega, um companheiro, e senta para ouvi-lo ou ouvi-la, essa pessoa que falou, essa pessoa que disse, essa pessoa que trouxe para fora aquilo que está dentro de si e que está amargurando, angustiando-a, essa pessoa, só de conversar, só de passar para fora, só de poder dizer aquilo que está sentindo, ela sente um alívio na alma, ela fica mais leve. Não precisa nem conversar com um pastor, ou conversar com um psicólogo ou com um conselheiro espiritual. Ela conversando com qualquer pessoa que lhe dê um pouco de atenção, já é o suficiente para essa pessoa ficar um pouco mais aliviada. Você imagina então o que é a oração. A oração é o diálogo, a oração é o conversar, a oração é o método de nós dialogarmos com Deus, passarmos para Deus aquilo que está nos afligindo, não é? Colocar diante dele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então a oração é realmente priori para um ministério cristão. Sem a oração, o ministro morre. E o ministro morre e às vezes não se dê uma atenção para aquela morte. Não se apercebe que morreu. A falta de oração é uma doença na alma. Ela enferma a alma. Ela adoece o corpo. Deixa a pessoa confusa. Deixa a pessoa sem orientação. Deixa a pessoa sem o ânimo necessário para o trabalho no reino de Deus. Quando nós temos contato com Deus por meio da oração, nós temos saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, temos o ânimo necessário para fazermos a obra do Senhor, mesmo que os momentos são os mais difíceis, mesmo que nós vivemos em um tempo em que as coisas estão contrárias, mas nós fazemos porque estamos diante da fonte e buscamos a renovação na fonte, que é Cristo Jesus. Diante do seu trono nós estamos em oração. Por isso vos digo que tudo que pedirdes ao Pai orando, crede o recebereis e tê-lo-eis. Quem disse isso foi Jesus e foi escrito por Marcos no capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, ou seja, deve fazer uma oração, deve entrar em diálogo com o céu para pedir alguma coisa. E não deve pedir por pedir, deve crer. E se crer, vai receber e vai assumir, vai ter, vai tomar posse. É uma promessa divina que acontece por meio da oração. Deus não faz nada a não ser em resposta à nossa oração. Deus não move uma palha a não ser sempre em resposta à oração. Por isso é muito importante a oração e a intercessão. Quando nós intercedemos, quando nós oramos, quando nós dizemos a Deus a respeito de algo, então Deus move os céus em favor da nossa bênção, daquilo que nós precisamos, porque nós salientamos em oração. Então essa frase célebre, Deus não faz nada a não ser em resposta da oração, foi dita pelo ilustre reverendo John Wesley, que foi um grande missionário e fundador do metodismo, da igreja metodista no mundo. A oração é a chave para abrir todos os depósitos da graça e do poder divino.
Oração é a chave para abrir todos os depósitos da graça e do poder divino. Mais uma frase célebre que foi dita por R.A. Tozer. Então, olha só, você consegue abrir todos os depósitos da graça e do poder divino por meio da oração. A causa de Deus foi confiada a homens. Ele mesmo se confiou a nós, homens, enviando Jesus, sendo homem, para fazer o trabalho da restauração dos homens. Os crentes que oram são vices-governadores de Deus. Dele, este é o que fazem a obra de Deus e realizam os seus planos. Nós somos vices-governadores de Deus por meio da oração, e foi dito por A.M. Bonds. A oração é capaz de prevalecer com o céu e inclinar a onipotência de Deus ao nosso desejo. Isso foi dito por Charles Spurgeon. A oração é capaz de prevalecer com o céu e inclinar a onipotência de Deus ao nosso desejo, cumprindo o que a Bíblia diz, que Deus satisfará o desejo do nosso coração. Deus tem todo o poder, é onipotente, e Ele coloca toda a onipotência dEle à nossa disposição para cumprir o nosso desejo. O Martinho Lutero disse: eu questionei se algum crente pode ter sobre si um peso por almas, uma paixão por almas, se não for uma pessoa de oração. Ele fez um questionamento: alguém pode ter amor por almas se não for uma pessoa de oração? Martinho Lutero disse essa célebre frase. E a frase bíblica, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas uma célebre frase canônica escrita na Bíblia, e foi escrita pelo autor anônimo da carta aos Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 6. A palavra oração, ela é uma palavra hebraica que significa arak. Arak. Ela significa pôr em ordem. Ela foi usada 75 vezes no Antigo Testamento, usada como uma palavra comum na vida cotidiana. Ela diz respeito a arrumar uma mesa, conforme Isaías 21:5. No livro de Jó, a palavra aparece como uma referência a organizar e pôr em ordem as palavras, ou pôr em ordem os argumentos, como disse Jó. Ah, se eu soubesse que poderia achar, então me acharia ao tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos, conforme está em Jó 23:3 e 4. O uso dessa palavra arak está no livro de Levíticos. Refere-se à ordem em que os sacrifícios deveriam ser apresentados diariamente. Deus ama a ordem, Ele ama a decência e a ordem, pois Ele é um Deus ordeiro, e tudo que Ele faz com arak. Ele faz com a ordem. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar. Isso é a ordem. Pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está sobre o fogo, acima do altar, conforme está em Levíticos 1:7-8. Deus é Deus de ordem, porque Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de ordem, Ele é Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos, conforme Paulo disse em 1 Coríntios 14 e verso 33. Necessário é a ordem na oração. Então Jesus ensinou a ordem na oração, dizendo: e orando, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, conforme disse
Jesus, e foi escrito por Mateus no capítulo 6, versículo 7. Oração não são repetições extraviadas que logo e nem mesmo a pessoa entenderá o que está falando, não é? A pessoa precisa saber o que ele está falando diante de Deus. Oração é um diálogo aberto, que pela insistência do cristão se torna uma oração fervorosa, uma petição fervorosa. O profeta Elias sabia que Deus é Deus de ordem e devido a isso, antes de ele orar no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, ele reparou o altar que estava em ruínas, reparou o altar de Deus que estava todo quebrado, colocou em ordem, colocou em boa ordem o altar. Após, fez uma valeta ao redor para derramar a água, organizou a lenha uma ao lado da outra, cortou o novilho e pôs em cima da lenha em pedaços sobre o altar. Após derramarem 12 cântaros de água sobre o altar, então o profeta esperou a hora da oferta de cereais e fez a oração muito curta que, porém, fez Deus responder com fogo que consumiu a oferta que estava sobre o altar, e tal atitude trouxe conversão ao povo de Deus, e o povo de Deus começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos ver algumas lições de Elias no Araque, ou na preparação do altar, ou em pôr em ordem o que fez. Primeiro, Elias pregou com obras e não com palavras. Elias reconhecia as suas raízes judaizantes e as promessas de Deus sobre a sua nação. Elias edifica um altar com as próprias mãos, não mandou ninguém fazê-lo, ele mesmo fez. Elias tinha conhecimento do Araque, da ordem, da boa ordem, em tudo que faria no reino de Deus. Elias ofertou o que era mais precioso na época. Observem que não chovia 3 anos sobre a terra, não havia água. Água, naquele tempo, era um líquido preciosíssimo, caríssimo. E Elias ordena que fosse derramado cântaros de água. A terra estava seca, as nascentes secas, mas Elias ordenou que fossem buscado água, as últimas de repente que haviam ali, e dedicou a Deus o que havia de melhor sobre o altar. O quê? Água. Elias soube esperar o momento para orar, não foi orando, ele esperou o momento certo, a ordem, o Araque. Davi ensina a importância também da oração. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5 e versículo 3. De manhã, não à tarde, as primeiras horas e não as últimas. Apresentar a oração é ordem, é Araque. Davi apresentava as suas orações em ordem, de manhã, de ordem muito bem elaborada, a estratégia diária de Davi na oração e os seus significados. O John Wesley, que já mencionei aqui, em sua oração particular, estabeleceu também uma ordem, tinha um padrão para as suas orações. Cada dia da semana ele dedicava um tópico, aproveitou ao máximo as orações escritas. Elas eram bases de suas orações, não permitindo-o sair do propósito da sua busca e não mencioná-las 2 ou 3 vezes repetidamente. Wesley é um ótimo exemplo de Araque, daqueles que oram com propósito e com ordem. Os pensamentos do cristão devem estar em boa ordem na oração.
A Bíblia não ensina que devemos orar a Deus como crianças descontroladas que desejam muito um brinquedo. Não, não podemos fazer assim. Os salmos também não ensinam assim, e nem muito menos a intercessão de Jesus a favor dos seus discípulos foram assim. Vamos ver de novo o Jó. O Jó ensina a importância da oração, da ordem na oração. Exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Orar sem ter argumentos é bobagem. A pessoa que vai para a oração deve saber o que está fazendo, o que vai pedir. Orações tolas, sem sentidos, não sabendo nem o que está pedindo. A questão é encher a boca de argumentos primeiro. Analisar o que vai ser feito primeiro e colocar em boa ordem os nossos argumentos. Ter certeza do que está pedindo. O Spurgeon, ele disse: quando nos aproximamos da porta da misericórdia, argumentos convincentes são as batidas nas argolas que fazem com que a porta se abre. Atitudes e argumentos convincentes. Encher a boca com argumento não é brigar com Deus na oração, é ter ousadia na fé. Assim como a mulher grega e a Cirofenícia, que intercedeu por sua filha e não parou enquanto não recebeu. E a resposta de Jesus foi: eu sararei a sua filha. Deixai primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, disse Jesus para aquela mulher. Jesus não deu crédito, ele não estava negando a ela o seu pedido a favor da sua filha. Ele apenas estava dizendo que ainda não era chegada a hora para os gentios. Porém, o milagre que ela precisava teria que ser naquele momento, e ela então intercederia até que Jesus desse a vitória. Sim, Senhor, disse ela, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa do seu Senhor as migalhas que caem. Essas palavras são argumentos surpreendentes, são argumentos em boa ordem ao diálogo que fez com Jesus. Se quisermos a vitória, se quisermos a bênção, se quisermos realmente sermos vitoriosos na oração, nós devemos usar o arak, nós devemos usar a boa ordem na oração. Deus em Cristo Jesus continua nos abençoando e nos leve à oração tão necessária nos tempos atuais. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e quero que você dê um like aí nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, e cada dia temos um vídeo novo no canal.